Voltamos com o contraponto de hoje. Estou aqui acertando o encaminhamento do roteiro com o vereador Jurandir Silva, ele que já está aqui no estúdio do Contraponto com a gente. Com ele vamos falar então sobre alguns assuntos, começando com essa questão de ontem, que tomou conta da Câmara Municipal e da cidade de Pelotas, o acolhimento das representações contra o mandato da vereadora Fernanda Miranda, que foi então acolhido pelo plenário e encaminhado agora à comissão de ética. O vereador Jandir Silva é presidente da comissão e ontem ele fez, eu queria lhe dizer, o senhor fez manifestações, me parece, muito contundentes e muito adequadas à matéria. Para quem não viu, eu faço um relato rapidinho aqui. O vereador Jurandir Silva ontem fez a leitura de vários artigos das leis que regem, né, a questão da ética no poder público, e destacando, então, que nenhuma desses artigos, alíneas, incisos, previam o motivo pelo qual as representações se baseiam para invalidar ou tentar invalidar o mandato da vereadora Fernanda Miranda. Eu acho que a gente podia começar por aí, Jurandir, falar um pouco sobre essa questão da legalidade, né, a legalidade da matéria, e como é que fica agora o rito da Câmara tocando, né, ao plenário, tocando adiante essa proposta. Tá bem, muito obrigado, Clarissa. Bom dia. Bom dia, Ridley. Bom dia. Bom dia a toda a equipe aqui da Rádio Com, quem está nos acompanhando nesse final de manhã de quarta-feira. É um prazer enorme, como sempre, estar aqui com vocês. Em virtude de dificuldades da minha agenda pessoal, os últimos convites eu não pude vir aqui na Rádio Com, mas que bom que estou tendo a oportunidade de voltar e conversar um pouco com vocês e mandar um abraço para quem está nos acompanhando, a audiência sempre qualificada da Rádio Com. Então, Clarissa, nós ontem ali tivemos um momento, importante registrar isso, que foi o da votação da admissibilidade dos pedidos de cassação da vereadora Fernanda Miranda. Foram protocolados 6 pedidos de cassação da vereadora Fernanda Miranda na Câmara Municipal de Pelotas por pessoas que não são vereadores, que não são diretamente ou não são representações de partidos políticos, são indivíduos, tá, que protocolaram pedidos de cassação do mandato da vereadora Fernanda Miranda, ao encaminhamento do seu mandato para ser julgado na comissão de ética. Quase todos esses pedidos são feitos por políticos não eleitos pelo Partido Liberal na eleição de 2024. Esse é o primeiro registro importante. São suplentes de vereadores que não foram eleitos, né? A ex-candidata a vice-prefeita na chapa lá do Marciano Peronde, ela também é uma autora de uma dessas representações. Começamos então com uma reflexão. Tem diversos membros de um mesmo partido político, que é o PL, Partido Liberal, que entendem que deve ser encaminhada à comissão de ética uma vereadora do PSOL. Aos fatos. No sábado de carnaval, a vereadora Fernanda estava se divertindo e havia 2 baseados, 2 cigarros de maconha na sua bolsa. Ela sofreu uma abordagem policial. Esse conteúdo foi identificado, se fez lá um termo circunstanciado, acho que é esse o nome do que se faz hoje em dia, é isso que diz a legislação. Não era uma quantidade que possa ser colocada próximo da ideia de que é tráfico de drogas, é uso pessoal, e lembrando que o uso pessoal ele é descriminalizado no Brasil pelo STF. Então nós estamos falando aqui de um crime, não pode ser enquadrado enquanto crime. Esse é um outro registro fundamental. Essas 6 representações, todas elas idênticas, em copia e cola,
o que demonstra-se nitidamente que estamos falando de um movimento organizado, ou seja, é um grupo de pessoas majoritariamente vinculadas ao mesmo partido político que apresenta textos idênticos solicitando a cassação. Aí a gente vai ler o que são os pedidos de cassação. Eles dizem que a vereadora quebrou o decoro parlamentar e deve ser encaminhada ao Conselho de Ética. E aí foi esse o exercício que eu fiz ontem, no momento da votação da admissibilidade. Porque, veja, aí faço questão aqui de registrar o debate sobre uso e descriminalização de maconha, o debate sobre as drogas no Brasil, o debate sobre a dor das pessoas em relação às drogas, o debate sobre o uso de drogas lícitas e ilícitas, o debate sobre quais são as drogas lícitas ou ilícitas em determinado momento da sociedade. Lembrando que, por exemplo, o álcool, em alguns momentos na história, ele foi proibido por interesses econômicos em determinados momentos históricos, né? Esse é um debate, certo? Eu aceito fazer esse debate, sempre faço esse debate com absoluta tranquilidade. Eu sou um militante do PSOL, sou um dirigente político, entendo que a política de drogas no Brasil é uma tragédia. As pessoas, quando vão falar em regra contra as drogas, elas citam exemplos muito tristes das suas famílias, de pessoas que perderam, de pessoas que se viciaram e foram para momentos da sua vida absolutamente complicados. Mas isso acontece com a política de drogas que nós temos hoje no Brasil, que é uma política de guerra às drogas, né? Que, bom, essas drogas que são ilícitas, elas são, enfim, tem um mercado paralelo, não controlado pelo Estado, que regula isso, tem um tráfico de drogas, tem crime organizado, tem facções criminosas que controlam isso, tem uma guerra que mata as pessoas que se vinculam com o tráfico, que mata policiais, ou seja, essa política não está dando certo, é evidente que essa política não está dando certo. Agora, este é um debate, Clarissa. Outro debate é que existem 6 representações e pedidos de cassação do mandato da vereadora Fernanda Miranda, porque havia 2 baseados na sua bolsa no sábado de carnaval. E a pergunta que tem que ficar, o debate deste momento é: a vereadora deve ou não deve ser encaminhada à comissão de ética e ter o seu mandato cassado em virtude disso? Este é o debate. E aí nós vamos para a legislação. Foi essa referência que eu fiz ontem. Me parece um equívoco grave que seja votado a favor da admissibilidade. Teremos lá a comissão de ética, eu sou o presidente da comissão de ética, já tem pessoas dizendo que eu estou impedido de continuar presidente da comissão de ética nesse processo, quero mencionar esse tema depois também, né? Não há espaço na Constituição Federal, no Regimento da Câmara Municipal de Pelotas, no Código de Ética da Câmara Municipal de Pelotas, para enquadrar que a conduta da vereadora Fernanda Miranda seja uma conduta passível de punição com cassação. Não há espaço. Foi essa leitura que eu fiz ontem, que tu fez referência, que as pessoas assistiram. Li artigo da Constituição, se eu não me engano, artigo 55, artigo do Regimento da Câmara, o artigo 17, que fala sobre o que pode ser, o que são as falhas éticas, né, dos parlamentares, e também os artigos do Código de Ética, que é a partir do artigo 11, e todas ali as suas alíneas, incisos e tudo mais. Não se enquadra. Esses artigos tratam de crimes graves. Bom, aí as pessoas vão achar, não, mas é muito ruim, é horrível, é um crime, a pessoa acha que é um crime portar maconha, certo? Não é crime, portanto, não é crime grave. No máximo, pode se tratar de uma infração, né? Todos esses artigos versam, por exemplo, desvios de recursos públicos, influência política para benefício pessoal. Os artigos que versam sobre processos de cassação tratam sobre assuntos deste nível. Esta é a legislação. Então a pessoa pode ficar braba com a vereadora Fernanda porque havia 2 baseados na bolsa dela. A pessoa tem esse direito. A pessoa pode não votar na vereadora Fernanda porque havia 2 baseados na sua bolsa. A pessoa pode deixar de seguir a vereadora Fernanda na rede social porque havia 2 baseados na sua bolsa no carnaval. O que não pode, porque não há regramento que enquadre isso, é a vereadora ser cassada ou ser aberta uma investigação por causa deste episódio. Não há espaço no regimento, não há espaço na legislação. Portanto, a Câmara cometeu um equívoco em aceitar a admissibilidade. Então, para deixar claro, todos os artigos que falam sobre o que é admissível focam especificamente no exercício dos mandatos, do que é feito dentro do exercício dos mandatos, é isso? Essa é uma outra discussão que se pode fazer. Eu, assim,
tem um ponto. Se quiserem discutir o que os parlamentares fazem fora do seu expediente de trabalho, no momento que ele não está na sessão, no momento em que ele não está numa reunião parlamentar, no momento que ele não está numa audiência pública, olha, eu topo esse desafio, mas eu acho que tem bastante gente que vai se complicar nesse caso. Mas aí não pode ser só para Fernanda, né? Vamos fazer para todo mundo. Vamos fazer para o Jurandir. Por exemplo, tem lá agora uma discussão, por exemplo, essa coisa assim, os drogados, não sei o que, as pessoas drogadas, eu digo, legal, então vamos botar um bafômetro lá de manhã cedo na Câmara, na hora de entrar, eu topo, para mim não tem problema. Entende? Vamos ver o que eu faço na minha vida no final de semana, no sábado de noite, o que eu estou fazendo? Vamos ver o de todo mundo? Ou nós vamos pegar e mirar e vamos ver só esse aqui, né? Porque assim, aí vem o ponto, e isso eu também expliquei ontem. Gente, cassação de mandato é uma coisa muito séria, entende? Tu não pode ameaçar a cassação de um parlamentar porque ele fez algo que tu não gosta, do ponto de vista moral, por exemplo, entende? Porque aí, tipo assim, uns gostam de que o Jurandir é Brasil de Pelotas, outros não gostam. Uns gostam do vereador porque ele é da igreja X, outros não gostam. E na igreja X tem lá determinado hábito, determinada atividade, tudo mais e tal, que, né, não necessariamente todo mundo gosta e acha aquilo interessante. Aí não, vamos caçar esse camarada aqui, entendeu? Vamos começar a caçar vereador, por exemplo, por infração de trânsito, por acaso? É nesse terreno que vai ser o debate? Então, assim, acho que não dá. Não dá. Entende? Porque, assim, este instrumento, comissão de ética, ele serve para algo, né? Serve para que tenha algum elemento de mecanismo de controle do parlamento, de controle social, para que crimes graves sejam apurados, que as pessoas tenham o direito de se defender, de manifestar suas posições, de manifestar suas teses jurídicas e tal, mas assim, tem que ter espaço regimental para fazer essa discussão, tem que ter lei que diga, olha, isso aqui deve levar, o que deve levar as pessoas para a Comissão de Ética da Câmara Municipal de Pelotas. Tem aqui vários artigos que dizem o que é esse, né? Quais são, o que deve levar. Se não se enquadra em nenhum deles, não deve ir para a Comissão de Ética. Pois é, e como é que as representações são admitidas pelo jurídico? Tendo isso em vista. Fiquei com essa dúvida também. Fiquei também com essa dúvida. Em algum momento, se esse processo avança, eu tenho a expectativa de que ele não avance. A gente pode falar, inclusive, sobre isso. A vereadora Fernanda Miranda não será cassada. Essa é a minha primeira opinião. Não terá seu mandato cassado. Minha segunda opinião, caso aconteça o absurdo jurídico e político da Fernanda ser cassada, num dia isso entra no judiciário, no outro dia ela volta a ser vereadora. Pode me cobrar isso. Assim, são duas opiniões que eu estou emitindo aqui agora. São análises que eu estou fazendo, apostas. As pessoas podem me cobrar isso. Primeiro, eu acho que a vereadora Fernanda Miranda não será cassada pela Câmara. Não haverá 14 parlamentares, mais de 14 parlamentares, que é o que precisa no final desse processo para cassar o mandato da vereadora Fernanda. Se cassar, se acontecer essa aberração jurídica e política, o judiciário não vai aceitar isso. A tua avaliação de que ela não será cassada, que conta tu está fazendo, Jurandir? A conta das obviedades, a conta de que tem alguns parlamentares, por exemplo, que entendem que a Fernanda merece se explicar. Porque tem parlamentares, inclusive, que afirmam isso. Eu não vou ficar aqui citando nominalmente e tudo mais, né? Parlamentares que respeitam o trabalho da Fernanda, que sabem que a Fernanda é uma excelente parlamentar, que não concordam com as suas ideias, tá? Mas que entendem que o espaço da Comissão de Ética é um espaço para a Fernanda explicar suas posições. Porque tem pessoas que erroneamente estão criticando a Fernanda neste momento. Então pedem que a Fernanda se explique na Comissão de Ética. Eles entendem que a admissibilidade é isso, vai ter uma comissão de ética, depois essa comissão de ética vota lá, vai ter um relator que vai ser eleito pelos parlamentares, ele vai elaborar um relatório, deve fazer oitivas e tudo mais, elabora um relatório, a comissão vota esse relatório. Se a comissão aceitar, por exemplo, um relatório que favorável à cassação, vai para o plenário depois, e tem muitos parlamentares que entendem, olha, eu entendo que a Fernanda pode se explicar na comissão, ela não deve nada para ninguém, não é algo passível de cassação, e, portanto, eu, né, acho que ela tem que se explicar na comissão. Tem alguns parlamentares que têm essa posição. A tua avaliação é que vamos dizer assim, a indicação de cassação não sairia, já pararia na própria comissão, ou chegaria plenário? Não, eu não tenho isso eu não falei. Pois é, isso que eu estou te perguntando. Isso eu não falei.
Pode ser uma grande ingenuidade da minha parte. Eu corro esse risco nesse momento, mas eu acredito que a Câmara não vai caçar a Manada Fernando. E acredito que porque é uma aberração política e jurídica. É uma aberração política e jurídica. E evidentemente que nós vamos continuar defendendo as nossas posições, defendendo as nossas teses. Eu não retiro nada do que eu disse em relação a essas provocações de regimento, de comissão de ética, do código, né, de ética da Câmara, da Constituição Federal. Vou continuar cobrando que me apresentem quais são os artigos do regimento, do código de ética ou da Constituição que permitem que esse processo avance, né? Então, vamos dar sequência nisso. Ok. Vou dar uma lidinha nos comentários aqui. O Frank Júnior está dizendo, jurando, tem sido um exemplo na Câmara de Vereadores, talvez um dos únicos que se salva naquela que se tornou uma selva midiática. O Cássio Sandrini, boa tarde, Pelotas. Cássio Curso, bairro Fragata. E o Fábio Costa, bom dia também, querido vereador Jurandir, orgulho do nosso PSOL. Nós, outras vozes, que acompanhamos a Câmara direto, há muito tempo não via tamanho clima de tensão e violência. E o César Stark, Jurandir é um baita parlamentar, sempre bom parar para ouvir o que ele tem para falar. Pena que poucos parlamentares da Câmara o fazem. A gente estava falando, Jurandir, agora há pouco, justamente com o vereador Ivan Duarte, porque uma coisa que chama muita atenção é a questão dessa estratégia midiática, onde os discursos, e o Ivan falou isso muito bem, onde os discursos e as discussões que são cruciais para a cidade, que são feitas dentro da Câmara, muitas vezes agora tem como estratégia simplesmente a captura de um vídeo para a circulação nas redes sociais, que na verdade não há escuta e intencionalidade de discussão séria dentro do plenário, mas sim a produção de conteúdos para as redes. A gente viu, e eu comentei com o Ivan, a gente estava acostumado com esse tipo de conduta, principalmente na política nacional. E me parece que agora isso chegou muito forte aqui em Pelotas também, pelo menos eu não tinha visto isso de uma maneira tão forte antes dessas últimas semanas, né? Queria que tu comentasse como é que tu vê essa, porque isso altera bastante o jogo político e piora, altera a percepção que as pessoas têm da política, né, Jurandir? Uhum. Olha, vou me permitir discordar de duas pessoas que eu tenho muito carinho e respeito, que são a Clarissa e o Ivan Duarte. Né? Isso é assim há muito tempo já, Clarissa. Na minha opinião, é que já está assim. A política virou isso aí. É recorte. Recorte para botar na rede social. Quem é que avalia uma atuação parlamentar pelo seu início, meio e fim? Vou perguntar aqui, a pessoa que está nos ouvindo na Radicom, se nas últimas 5, 6 eleições eles estão avaliando o trabalho parlamentar de início, meio e fim, ou recorte, ou quem surfa na melhor onda no melhor momento. Tem uma onda aqui, eu vou surfar nela agora. Eu mencionei isso esses dias numa entrevista lá, tu sabes que a TV Câmara tem jornalistas que fazem um trabalho que eu considero digno, né? Eu dei uma entrevista lá esses dias, e estava exatamente na semana em que tinha tido uma audiência pública lá na Câmara para discutir política municipal para idosos. Eu acho um tema super importante. Veja, a população está envelhecendo. Isso é estatística. Não sou eu que estou dizendo, é o censo. O censo, dados nacionais, dados municipais, a nossa população está envelhecendo. Nós temos em Pelotas mais de 65 mil idosos. Qual é a política pública que nós temos? Nós não temos nem calçada para as pessoas caminharem direito na cidade de Pelotas. Tu não consegue empurrar uma cadeira de rodas por uma quadra no centro da cidade de Pelotas. Em regra. São raríssimas as exceções. No centro da cidade. Tu não consegue empurrar uma cadeira de rodas. Eu empurro cadeira de rodas da minha mãe, eu sei. Eu fui para audiência, eu discuti, eu falei que tem que ter um início, meio e fim, está começando a legislatura, tem uma ideia de construir uma política municipal de idosos e tudo mais, de avançar em legislações, de avançar em fiscalização, ver como é que funciona o ônibus para o idoso, se tem acessibilidade nesse ônibus, se tem acessibilidade das calçadas, como é que é o lazer e a saúde dos idosos, como que essas coisas se conectam, como que as atividades que as pessoas, atendimento psicológico, porque precisa e tudo mais e tal.
Ninguém quer ouvir isso, Clarice. Ninguém quer ouvir. A minha opinião é essa, é tristíssimo. Ninguém quer ouvir isso. Sabe o que as pessoas querem ouvir? Vou bater, a mesa da Rádio Com é de madeira. Vou bater na madeira. Se agora no final de semana que está se aproximando, uma idosa tropeçar numa calçada e falecer, as pessoas querem que eu fale sobre esse assunto. Vocês vão me chamar para dar entrevista sobre esse assunto. A rede social vai exigir que eu elabore um conteúdo sobre esse assunto. E tem que ser um assunto que eu tenho que falar em no máximo 1 minuto e meio. Porque se for mais de 1 minuto e meio, ninguém assiste. Porque não cabe nem no Reels. A política tá assim, Clarice. Então, assim, piorou nesta legislatura da Câmara, acho que pode ter piorado, mas isso está assim há horas. E aí é isso, eu faço a provocação legítima, na minha opinião, democrática, respeitosa, inclusive, claro, a ti, ao Ridley, ao Ivan, a todos nós, as pessoas que estão nos ouvindo. Nós vamos parar com isso, nós vamos parar para pensar nisso em algum momento, né? E assim, eu tentei aqui o exemplo da política dos idosos. Eu tenho certeza que isso se aplica. Vou bater de novo na madeira. Se falecer uma idosa que tropeçou numa calçada, todo mundo vai querer que eu fale desse assunto. Agora, se eu falar de idosos aqui na entrevista na Rádio Com, vamos transformar essa entrevista aqui, que é para falar lá sobre o tema dos pedidos de cassação da vereadora Fernanda Miranda, em política, vai cair a audiência. Não, assim, eu não quero saber agora, porque não importa. Então, assim, eu entendo que a atividade parlamentar tem que ter início, meio e fim. Então a gente começa uma discussão, a gente desenvolve ela, a gente convida as pessoas que são interessadas para debater aquilo, as pessoas participam daquela discussão, a gente elabora um projeto de lei ou um elemento de fiscalização, a gente vai cobrar uma política pública que já está na lei e não está sendo aplicada, e a gente continua com essas coisas. Mas a gente vive um momento em que quase que a política se define por cada onda. Ali é quase que diário, não é nem semanal mais. A onda daquela semana, surfei bem naquela onda, sou um grande político. Se eu surfar bem todas as ondas de todos os dias, sou um grande político. Agora, se a onda que eu surfei hoje, ou que eu estou surfando hoje, tem alguma coisa a ver com a onda que eu surfei ontem, e se eu dei alguma consequência política para aquela onda de ontem, de ontem, da semana passada, tanto faz. Infelizmente parece que está importando pouco. Então, assim, acho que está difícil. Acho que está difícil. E eu não sei até onde isso vai. Talvez... Ridley, que idade tem? 22 anos. 22 anos. O Ridley tem 22, eu tenho 41. Talvez o tipo de política que eu tento fazer para a tua geração, veja, não, são só 20 anos de diferença, é pouco, né? Mas talvez, tipo assim, Jurandir é um dinossauro, Jurandir que se aposente, que pare de fazer política, talvez eu chegue nessa conclusão em algum momento da minha vida, entende? Mas por enquanto eu ainda tenho disposição de seguir lutando. Digo, gente, olha, porque assim, veja bem, inclusive na esquerda, a tática de recorte de rede social e inventar uma realidade, por exemplo. Tem gente na esquerda que faz isso. Agora tem um ponto, a direita também faz isso muito melhor, porque não tem nenhuma conexão, não tem nenhum compromisso com verdade, não tem nenhum compromisso com realidade. Não estou falando aqui de um parlamentar específico, estou falando da política em geral. Esses dias eu vi um vídeo de uma reunião que eu tinha participado, eu não era uma condição de parlamentar. Eu vi um recorte de rede social de uma reunião que eu tinha participado. E o recorte da rede social era uma distorção absoluta sobre o que tinha acontecido no local. Bom, eu e as 30 pessoas que estávamos lá presencialmente sabemos disso. As milhares de pessoas que são atingidas pelo vídeo de recorte de 30 segundos na rede social não sabem. Então, bom, o que eu tenho como sugestão? Que a gente pare um pouco, pense sobre isso, tente acompanhar as coisas como são na rede social, mas também como são na vida real. Entende? O que é narrativa, o que é realidade, entende? E, bem, vamos seguir, né? Algum caminho tem que ter para isso. Jurandir, tu comentou mais cedo, então, sobre a questão do impedimento na comissão de ética, e que tu voltaria a esse assunto. Queria que tu comentasse um pouquinho mais sobre isso. Primeiro eu ouvi um burburinho, boatos, né? Começou a aparecer lá nos corredores da Câmara, começaram a me perguntar, a imprensa começou a me perguntar demais, eu digo, bom, alguém está defendendo essa posição, de que eu teria que ser impedido de continuar presidente da comissão de ética no processo que envolve a vereadora Fernanda Miranda, porque ela é do meu partido. Essa foi a primeira coisa que aconteceu. Esse burburinho se intensifica depois que eu me manifesto publicamente dizendo que está equivocado o processo de cassação, essa é a minha opinião. Eu apresentei
artigos do regimento, não é uma coisa que eu acho, porque eu gosto da Fernanda, que ela é minha amiga. Não. Tem artigos do regimento, do Código de Ética, da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Município, onde não podem ser enquadrada a conduta da vereadora. Ou seja, os pedidos, as pessoas pedem para caçar a Fernanda por um motivo que não tem lugar na legislação. As pessoas quase estão pedindo para caçar a Fernanda porque não gostam do que ela fez. Não é não gostar, entendeu? Eu me sento lá no parlamento, eu ouço quase que todo dia de pessoas falando coisa que eu não gosto. Isso é democracia. Eu não posso caçar as pessoas por causa disso. Entende? Bem, a partir desta manifestação pública que se intensifica. Agora teve, inclusive, eu fiquei sabendo agora, quando estava saindo da Câmara, que teve uma consulta formal, foi feita pelo vereador Daniel Fonseca, do PSD, de que se eu poderia ser presidente da Comissão de Ética, no caso da vereadora Fernanda Miranda. Eu estava perguntando, desde que surgiu o boato, antes mesmo de qualquer consulta formal, qual era o artigo do regimento que me impede de ser presidente num caso como esse, que eu já tenho uma opinião formada. Não existe. Esse artigo não existe. É isso que eu continuo afirmando. Esse artigo não existe. O jurídico da Câmara, achei um pouco estranho, ele diz que esse artigo não existe. Mas ele diz que eu posso ser impedido, caso eu não queira ser presidente, presidir, nesse caso da vereadora Fernanda, ou se houver uma votação para que eu não presida. Eu fui perguntar para o jurídico, ainda não recebi uma resposta em relação a isso, perguntei para o presidente da Câmara também, por que o jurídico está recomendando uma votação por uma coisa que não tem no regimento. Pois é. Né? Porque assim, não há no regimento, não há no Código de Ética, não há em lugar nenhum está escrito que eu, por ser do partido da vereadora, por ter uma posição que eu não posso presidir. E aliás, acho até que é uma coisa, não sei, é que assim, perdão, acho que as pessoas também às vezes não sabem qual é a função nesse tipo de situação, porque assim, na condição de presidente da Comissão de Ética, o que eu posso fazer é abrir a sessão onde vão ser eleitos um relator e um revisor. Relator ou relatora, revisor ou revisora. É isso que eu faço na condição de presidente. Eu não nomeio relatora ou relator. Eu não nomeio revisor ou revisor. Então, assim, se eu, que estou eleito, presidente da Comissão de Ética da Câmara, não posso fazer isso, eu vou aguardar qual vai ser o momento que vão querer caçar o meu mandato também. Ou não vão me deixar nem participar da comissão, é só o que me falta. Porque se eu sou impedido, porque já entro no processo com uma opinião, e tenho opinião, não escondi ela de ninguém, não posso ser presidente, daqui a pouco vão querer me tirar da comissão, não vou poder votar na comissão, sendo que o presidente nem vota, a não ser que tenha empate. O presidente não vota na comissão de ética. Em nenhuma comissão, o presidente não vota, a não ser que tenha empate. E querem me impedir de abrir uma sessão, ler o que são as representações contra a vereadora Fernanda Miranda e abrir uma votação que os parlamentares é que escolhem quem é o relator e quem é o revisor. Até onde nós vamos com isso? É mais uma aberração jurídica? É isso que eu estou perguntando. Porque já estou afirmando, é uma aberração jurídica que tenha se aberto um processo, no caso da vereadora Fernanda. Me impedir de presidir a comissão de ética para a qual estou eleito pelo conjunto dos parlamentares, pela maioria, não tem espaço regimental para isso também. Mas esse é um debate que eu acho que vai seguir para os próximos dias. Essas sessões vão ser públicas? As sessões de tem muita coisa aí que depende do relator, né? Ou relatora, né? Eu entendo que tudo deve ser público, essa é a minha opinião. Agora, também acontece isso, por exemplo, lá na CPI da Saúde teve um momento que nós fizemos uma reunião que não foi pública. Foi uma reunião gravada, tem imagens disponíveis, tem áudio, eu gravei o áudio dessa reunião, inclusive, e entreguei para o Ministério Público, né, aquele áudio. Mas aí são situações específicas, essa é a minha opinião. Agora, por exemplo, já aconteceu lá, a gente já teve o último, se eu não me engano, tá, posso estar aqui por um equívoco de memória, cometendo um erro, e vou pedir desculpas caso eu esteja, mas acho que não estou. O último processo ali que se instalou a comissão de ética foi da vereadora Cristina Oliveira, na legislatura passada. Ali, relator, revisor, as pessoas entenderam que, e a própria vereadora e tudo mais, enfim, ali as pessoas envolvidas coordenando o processo, entenderam que não tinha necessidade de fazer muitas reuniões públicas. Então eles fizeram algumas oitivas particulares, fizeram ali perguntas, fizeram interrogatórios, digamos assim, e depois a votação do relatório, sim, essa foi pública.
né? Aí tem o trabalho do relator ou da relatora aí que determina muito isso da publicidade. Eu vou recomendar sempre que tudo que puder ser público, nesse caso eu acho que tudo pode ser público, que seja público, transmitido ao vivo, que se possa comentar, debater, que a sociedade possa acompanhar. Ok. Jurandir, 12h mais 25 minutos, eu acho que a gente pode falar um pouco sobre uma pauta específica do teu mandato, que é aí o fim dos contratos na escala 6x1, os contratos celebrados pela Prefeitura Municipal de Pelotas. Pois então, eu tinha falado que essa hora eu já tinha que ter ido embora, mas eu vou... Sim, é que a gente vai conversando, né, Ridley, e se empolga, eu pelo menos me empolgo, mas eu vou falar rapidinho 2 questões, tá? Então, só para deixar como recadinho, agradecer novamente a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e dizer, a gente tem um projeto de lei tramitando aqui na Câmara Municipal de Pelotas que trata de combater a escala 6x1, que é essa escala de trabalho, é uma das representações mais didáticas e tristes do que é a superexploração das trabalhadoras e dos trabalhadores, né? Que é convencionado nessa ideia de escala 6x1, 6 dias de trabalho, 1 dia de descanso. Isso é um absurdo, a gente sabe que isso é um certo padrão em muitas categorias de trabalhadores, né? A pessoa tem lá, às vezes, só o domingo para poder organizar os temas das crianças, organizar a casa, organizar as roupas que tem para lavar, organizar as compras, comidas, coisas, porque está trabalhando de segunda a sábado. Existe um movimento mundial para discutir isso, para combater essa ideia de superexploração. Há países no mundo que já estão adotando legislações de escala 4x3, por exemplo. 4 dias de trabalho na semana, 3 dias de descanso. Há estatística sendo produzida a partir desses exemplos. A Inglaterra é um bom exemplo, né? Estatísticas relacionadas à saúde mental, estatísticas relacionadas ao desenvolvimento da economia, estatísticas relacionadas ao quanto melhor para a sociedade se organizar é que as pessoas tenham período para descansar. Bem, no Brasil existe um movimento Vida para Além do Trabalho, que inclusive tem um projeto de lei nacional protocolado, vai tramitar também, que trata de combater a escala 6x1 no terreno nacional, porque aí essa discussão da legislação é chata, é difícil, porque tem coisa que é legislação nacional, tem coisa que é legislação estadual, tem coisa que é legislação municipal. Então, por exemplo, eu não posso protocolar um projeto de lei na condição de vereador que regulamente a escala dos trabalhadores do comércio, que é o nosso grande exemplo aqui em Pelotas, de escala 6x1, por exemplo, né? Então, o que a gente protocolou aqui? Um projeto que trata sobre as novas contratações terceirizadas da prefeitura, que a partir daqui, nas contratações terceirizadas da Prefeitura Municipal de Pelotas, se respeite uma escala de, no máximo, 40 horas. Ou seja, uma escala 5x2, seria trabalhar de segunda a sexta, por exemplo, né? Nós estamos falando aí de serviços de limpeza, que tem terceirizada, serviços de higienização e tal, né? Isso se conecta com essa luta global de combate à superexploração das trabalhadoras e dos trabalhadores. Achamos que essa pauta é fundamental, achamos que é fundamental aprovar o projeto. Na quinta-feira, amanhã, às 19 horas, nós temos uma audiência pública da Câmara Municipal de Pelotas para tratar sobre esse tema. O que nós queremos? Primeiro, que a audiência seja uma audiência forte, que mostre que as pessoas estão preocupadas com esse tema, né? Nós teremos na audiência relatos, que eu entendo que são muito importantes, e quanto mais pessoas, por exemplo, estão nos acompanhando agora, que tenham relatos para fazer sobre a tragédia, que é a escala 6x1, que vão à audiência fazer esses relatos na medida do possível, para demonstrar força, mas para que as pessoas saibam, que mais gente saiba de como é a tragédia. Mas a gente vai ter lá, com certeza, trabalhadores do comércio, mulheres, é fundamental ouvir as mulheres, porque eu falei aqui, mencionei o trabalho doméstico, né, em regra absoluta sobrecarrega as mulheres, então a mulher vai lá trabalhar de segunda a sábado, né, e em regra vai ficar sobre os seus ombros o cuidado doméstico, lavar a roupa, lavar a louça, organizar a comida, ver os temas das crianças, né, então toda essa diversidade de sofrimentos vai estar representada na audiência, então a audiência acho que vai ser um momento muito importante de reflexão e de mobilização também. Repetindo, audiência pública para discutir o absurdo da escala 6x1 no Brasil, especificamente em Pelotas, que tem um projeto de lei tramitando,
na quinta-feira, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Pelotas. E também queria deixar aqui o recadinho, porque não poderia me esquecer, que na sexta-feira, aí às 18 horas e 30 minutos, tem o lançamento do livro da Fernanda Melchiona, né, que é a nossa deputada federal, também escritora, né, faz 1 ano e 4 meses que foi o lançamento do livro dela. A gente estava aí tentando organizar uma agenda para que viesse até um lançamento e um debate. Então tem o lançamento do livro e um debate, vai ser lá no Sindicato da Alimentação, às 18 horas e 30 minutos. O Sindicato da Alimentação fica na Almirante Barroso, número 3124, é uma quadra passando a Avenida Bento Gonçalves, no sentido centro-bairro, centro-areal, nesse caso. Né? 18 horas e 30 minutos lá no sindicato. É uma palestra da Fernanda, com debate, o livro vai estar lá para ser vendido. O livro é sobre feminismo, né? Ela pergunta, tudo isso é feminismo, né? Ela é um livro muito gostoso, não sei se tu já leu, Clarice? Não li. Então, ou eu vou te dar, ou tu vai lá na sexta-feira no lançamento. Muito rico, a Fernanda estuda muito, ela fez um resgate no livro sobre a história dos feminismos, sobre as diferentes ondas, um livro muito interessante, recomendo para todas as pessoas, assim, né? Obviamente que é necessário, inclusive, registrar que às vezes os homens não gostam muito de ficar estudando essas coisas, lendo tudo mais, né? Achar, não quero, não preciso. Precisamos, sim. O livro da Fernanda é muito interessante. Foi muito rico o estudo que ela fez. É um livro muito didático também. Então, assim, a gente, né, consegue ali se achando, porque esse resgate histórico não é tão fácil, assim, começa essas coisas de citação das diferentes ondas do feminismo, a autora essa, a autora aquela, o que o movimento político está vinculado com essa autora, toda essa discussão ela faz de uma maneira muito interessante, muito rica e muito fluida no livro, né? Recomendo muitíssimo que as pessoas possam estar acompanhando o lançamento na sexta-feira, às 6h30, ali no Sindicato da Alimentação, e que também possam comprar o livro da Fernanda Melchiona. Tudo isso é feminismo. Beleza. Bom, então, só para repassar a agenda que o Jurandir anunciou aqui, amanhã, quinta-feira, a audiência pública sobre o fim da escala 6x1 na Câmara Municipal de Vereadores a partir das 19 horas. 19 horas. E na sexta-feira, lançamento do livro da Fernanda Melchiona, às 6h30, 18h30, no Sindicato da Alimentação, com presença da própria Fernanda. Com presença da Fernanda. Tá, beleza. Então, tá dado o recado. Jurandir, te agradeço muito a participação aqui no Contraponto, especialmente presencial, porque a gente sabe que muda bastante a qualidade da entrevista, né? Quando a gente está presencial, sabe quanto vocês também são bem atribulados aí durante a semana. Muito obrigada. Eu agradeço muitíssimo, fico feliz de ter conseguido vir aqui presencial, sempre prazer. Estava um pouco constrangido, na verdade, de não ter vindo aqui das últimas vezes que a gente tentou, mas vim hoje, gostei de vir, voltarei. Sempre prazer conversar com vocês aqui na Rádio Com, parabéns pelo trabalho. Obrigada, igualmente. Obrigado. Aí a gente conversou então com o Jurandir Silva, ele que é vereador pelo PSOL, também presidente da Comissão de Ética na Câmara Municipal. Com ele falamos justamente sobre o encaminhamento das representações, ou acolhimento das representações contra o mandato da vereadora Fernanda Miranda, que aconteceu ontem de manhã no plenário da Câmara Municipal.